O caso Jeffrey Epstein, poder, silêncio e as perguntas que ninguém quer responder. Jeffrey Epstein não era apenas um criminoso sexual. Era o operador que tinha acesso direto a presidentes, príncipes, bilionário de tecnologia, prêmios Nobel e cientistas de elite, e esse acesso não era acidental. Quando alguém com passado obscuro, sem credenciais formais e com fortuna de origem inexplicável consegue circular livremente entre os mais poderosos do planeta durante décadas, não estamos falando de sorte ou charme pessoal. Estamos falando de estrutura de poder que funciona nas sombras. Epstein morreu numa cela de prisão federal de segurança máxima em circunstâncias que desafiam toda a lógica forense e protocolo de segurança institucional. E a investigação subsequente foi conduzida e encerrada com velocidade que só faz sentido se alguém muito poderoso ou múltiplos atores poderosos queria que certas perguntas nunca fossem formuladas, muito menos respondidas. O que torna o caso Epstein genuinamente perigoso para elites globais não são apenas os crimes hediondos que cometeu contra dezenas de menores durante décadas, é o que esses crimes revelam sobre como o poder real funciona, longe de câmeras, protegido por batalhões de advogados caros, blindado por acordos de confidencialidade e sustentado por silêncio que pode ser comprado com dinheiro suficiente. Vamos dissecar isso metodicamente, sem romantizar teorias conspiratórias infundadas, mas também sem aceitar narrativas oficiais convenientes que deixam buracos lógicos enormes sem qualquer explicação plausível. Porque a verdade sobre Epstein, mesmo a parte que pode ser documentada, já é perturbadora o suficiente sem precisar de embellishment. Jeffrey Epstein construiu fortuna estimada em centenas de milhões, possivelmente mais de $1 bilhão, através de meios que literalmente ninguém, incluindo investigadores federais, jornalistas investigativos e especialistas financeiros, conseguiu explicar completamente ou verificar de forma independente. Ele se apresentava como gestor financeiro exclusivo de bilionários, operando fora de ilha fiscal nas Ilhas Virgens Americanas, mas detalhes concretos sobre suas operações financeiras sempre foram deliberadamente nebulosos. Não tinha licenças de gestor financeiro formal registradas, não administrava fundos públicos que exigissem transparência regulatória, não publicava performance de investimentos. Sua clientela era extremamente seletiva, extremamente rica e extremamente silenciosa sobre a natureza exata dos serviços que Epstein prestava. O único cliente que Epstein confirmou publicamente foi Leslie Wexner, fundador de L Brands, Victoria's Secret e Bath & Body Works. Wexner deu a Epstein procuração legal sobre suas finanças, nível extraordinário de confiança que raramente bilionários concedem. Mas após morte de Epstein, Wexner alegou que Epstein havia abusado de sua confiança e desviado milhões. A natureza exata dessa relação nunca foi completamente esclarecida. O que sabemos com certeza documental é que Epstein operava a rede sistemática de abuso sexual envolvendo menores durante pelo menos 2 décadas, provavelmente mais. Ele recrutava meninas jovens, muitas entre 14 e 17 anos, predominantemente de origens socioeconômicas vulneráveis. Prometia oportunidades de modelagem, educação, conexões profissionais. Depois as explorava sexualmente diretamente e as oferecia, a palavra correta é traficava, para homens ricos e poderosos em suas múltiplas propriedades. Ilha privada Little St. James no Caribe, mansão de 21 mil pés quadrados em Manhattan, rancho no Novo México, residência em Palm Beach. O padrão era sistemático, não oportunista. Ghislaine Maxwell, filha do magnata da mídia britânico Robert Maxwell, atuava como recrutadora principal e gerente operacional da rede. Ela identificava meninas vulneráveis, construía confiança, normalizava gradualmente comportamento sexual inadequado e eventualmente as entregava a Epstein e outros homens. Esse não era crime de paixão ou impulso, era operação comercial com logística, recrutamento ativo e sistema de pagamento. A primeira condenação formal de Epstein aconteceu em 2008, no estado da Flórida, mas o acordo negociado foi tão extraordinariamente leniente que posteriormente foi classificado como violação federal dos direitos das vítimas. Epstein enfrentava acusações que poderiam resultar em prisão perpétua. Em vez disso, através de acordo negociado pelo procurador federal Alexander Acosta, cumpriu apenas 13 meses de prisão em ala de trabalho, não prisão convencional,
com permissão para sair diariamente durante 12 horas para trabalhar em seu escritório em West Palm Beach. Mais importante, o acordo incluía cláusula de não persecução que imunizava não apenas Epstein, mas também potenciais co-conspiradores não nomeados. Isso efetivamente protegeu todos os homens que abusaram das meninas traficadas por Epstein. E documentos relacionados foram selados, impedindo que vítimas soubessem extensão completa do acordo que foi feito sem consulta delas. Levou mais de uma década até que jornalista investigativa Julie K. Brown, do Miami Herald, publicou série devastadora Perversion of Justice em novembro de 2018, reexaminando o caso e dando voz às vítimas que tinham sido silenciadas. A pressão pública resultante forçou reabertura de investigação federal. Novas acusações foram apresentadas em julho de 2019 pelo Distrito Sul de Nova York. Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro, retornando de Paris. E então, em 10 de agosto de 2019, aproximadamente 6 semanas após prisão, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, oficialmente por enforcamento autoinduzido, classificado como suicídio. A narrativa oficial consolidada por autoridades federais, mídia mainstream e investigações oficiais diz essencialmente isto. Jeffrey Epstein era predador sexual prolífico que construiu fortuna através de habilidade financeira excepcional, abusou de dezenas de menores ao longo de anos explorando vulnerabilidades econômicas e psicológicas, operou rede de tráfico sexual com a ajuda de Ghislaine Maxwell, foi eventualmente preso após exposição jornalística e se suicidou em prisão federal para evitar julgamento público humilhante e prisão perpétua inevitável. Essa narrativa tem problemas estruturais fundamentais em literalmente cada etapa que exigem escrutínio sério. Problema 1. A origem da fortuna. Ninguém, literalmente ninguém, conseguiu rastrear com precisão forense a origem real da riqueza massiva de Epstein. Ele alegava administrar fortunas de bilionários e ter patrimônio pessoal que incluía ilha privada, jato Boeing 727 privado, helicóptero, múltiplas mansões avaliadas em dezenas de milhões cada. Mas gestores financeiros profissionais que investigaram suas operações após sua morte não encontraram evidências de competência de investimento excepcional, carteira de clientes verificável além de Leslie Wexner ou estratégias financeiras que justificariam riqueza dessa magnitude. Onde estão os registros de trades? Onde estão os clientes além de Wexner? Como alguém sem formação formal em finanças, sem histórico documentado de sucesso em investimentos, sem empresa registrada formalmente como gestora de investimentos, acumula centenas de milhões? A explicação mais plausível, que ninguém quer articular abertamente, é que o dinheiro veio de atividades que não deixam registros públicos, extorsão, chantagem, pagamentos por serviços ilícitos ou conexões com inteligência. Nenhuma dessas explicações foi provada, mas a ausência de explicação alternativa credível é, por si só, informação. Problema 2. A rede de conexões impossível. Epstein tinha acesso documentado, fotografias, registros de voo, testemunhos confirmados a Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, futuro presidente, Príncipe Andrew, membro da família real britânica, Bill Gates, homem mais rico do mundo por anos, Alan Dershowitz, advogado constitucional famoso, Lawrence Krauss, físico teórico, Stephen Hawking visitou ilha de Epstein, múltiplos prêmios Nobel, presidentes de universidades de elite, CEOs de empresas Fortune 500. Esse nível de acesso não acontece organicamente apenas por ser rico. Existem milhares de pessoas ricas que nunca conseguirão estar na mesma sala que essas figuras. O que Epstein oferecia que essas pessoas, que têm acesso a literalmente qualquer serviço legítimo que dinheiro pode comprar, valorizavam tanto que estavam dispostas a arriscar reputações associando-se publicamente com ele. A resposta óbvia e desconfortável que a narrativa oficial evita é acesso a meninas menores. Mas se aceitarmos essa resposta, então não estamos falando de Epstein como predador solitário, estamos falando de rede sistemática de abuso envolvendo dezenas de homens poderosos. E isso levanta a questão: por que apenas Epstein e Maxwell foram processados criminalmente? Problema 3. O acordo de 2008 inexplicável. Alexander Acosta, o procurador federal que negociou o acordo extraordinariamente leniente com Epstein em 2008, foi posteriormente questionado por que ofereceu termos tão favoráveis a criminoso sexual de menores.
Em 2019, durante controvérsia sobre sua nomeação como secretário do Trabalho no governo Trump, Acosta alegou em uma reunião de transição que foi instruído a recuar no caso Epstein porque ele pertencia à inteligência. Essa afirmação explosiva foi relatada por jornalistas que cobriram nomeação de Acosta. Acosta subsequentemente negou ter dito exatamente isso, mas não explicou alternativamente por que deu a Epstein acordo tão favorável, e nenhuma agência de inteligência americana confirmou ou negou categoricamente envolvimento com Epstein. Se Acosta disse a verdade inicialmente, então Epstein operava com proteção de serviços de inteligência americanos, o que explicaria acesso impossível, fortuna de origem obscura e imunidade legal prolongada. Se Acosta mentiu ou foi mal interpretado, então precisamos de explicação alternativa para por que um procurador federal ofereceu a predador sexual de menores acordo que violou direitos das próprias vítimas. Problema 4. A morte estatisticamente impossível. Jeffrey Epstein morreu na Metropolitan Correctional Center, prisão federal de segurança máxima em Manhattan, sob circunstâncias onde literalmente cada protocolo de segurança falhou simultaneamente. Estava em cela especial de observação de suicídio após suposta tentativa anterior, mas foi removido dessa observação dias antes da morte sem explicação clara. Deveria ter companheiro de cela conforme protocolo, mas estava sozinho na noite da morte. Deveria ser verificado por guardas a cada 30 minutos, mas guardas adormeceram e falsificaram registros de verificação. Câmeras de vigilância deveriam monitorar corredor 24/7, mas câmeras falharam exatamente nessa noite. Deveria ter sido transferido para observação psiquiátrica após primeira tentativa, mas permaneceu em cela regular. Médico forense contratado pela família de Epstein, Dr. Michael Baden, que conduziu autópsias em JFK, MLK e outras figuras históricas, contestou conclusão oficial de suicídio, apontando que fraturas ósseas no pescoço de Epstein eram mais consistentes com estrangulamento homicida do que enforcamento auto-infligido. Cada falha individual de protocolo é tecnicamente plausível. Equipamento falha, humanos cometem erros. Mas probabilidade de todas falharem simultaneamente na mesma noite, envolvendo o prisioneiro de mais alto perfil na custódia federal americana, é estatisticamente absurda. A explicação oficial exige que acreditemos em coincidência composta tão improvável que viola a razão. A explicação alternativa, que Epstein foi assassinado para silenciá-lo, requer crença em conspiração envolvendo múltiplos atores dentro de prisão federal. Ambas as explicações são problemáticas, mas uma delas, pelo menos, explica por que todos os sistemas falharam exatamente quando precisavam funcionar. O que torna o caso Epstein verdadeiramente significativo para a compreensão de estruturas de poder globais não é apenas sua criminalidade individual documentada. É o sistema que permitiu que operasse impunemente durante décadas, enquanto pessoas poderosas ou sabiam e conscientemente não agiram ou participaram ativamente e foram protegidas por estrutura institucional desenhada para blindá-las. Ghislaine Maxwell, a operadora essencial. Ghislaine Maxwell não era vítima de Epstein, era parceira ativa e essencial na operação. Filha de Robert Maxwell, magnata da mídia britânico com conexões documentadas à inteligência israelense, Mossad, ela trouxe para a operação de Epstein sofisticação social e acesso a elites britânicas e europeias que Epstein, com origem de classe média baixa em Brooklyn, nunca teria sozinho. Maxwell foi responsável por recrutar dezenas de meninas. Testemunhos de vítimas descrevem padrão consistente. Maxwell as abordava em lugares públicos, shoppings, escolas, parques, construía confiança apresentando-se como mentora interessada em ajudá-las, normalizava gradualmente comportamento físico inadequado através de massagens terapêuticas e, eventualmente, as entregava a Epstein para abuso sexual direto. Maxwell também gerenciava logística, agendava viagens, coordenava transporte de meninas entre propriedades de Epstein, pagava algumas meninas, criando a aparência de transação consensual que depois poderia ser usada para desacreditar testemunhos, e mantinha registros, incluindo alegadamente informações comprometedoras sobre homens que abusavam das meninas. Ela foi condenada em dezembro de 2021 por tráfico sexual de menores e está cumprindo 20 anos de prisão.
Mas durante julgamento inteiro, lista completa de homens que abusaram das meninas recrutadas e gerenciadas por Maxwell nunca foi divulgada publicamente de forma completa. Por quê? Porque revelaria nomes que o sistema ainda protege. O Príncipe Andrew, realeza comprometida. Príncipe Andrew, Duke of York, segundo filho da rainha Elizabeth II, foi acusado explicitamente por Virginia Roberts Giuffre de tê-la abusado sexualmente quando ela tinha 17 anos, em 3 ocasiões: na mansão de Ghislaine Maxwell, em Londres, na mansão de Epstein, em Nova York, e na inha privada de Epstein, no Caribe. Giuffre forneceu fotografia de si mesma aos 17 anos, com o braço de Andrew ao redor de sua cintura, com Maxwell visível ao fundo, evidência fotográfica de que pelo menos estavam no mesmo local no mesmo período. Andrew inicialmente negou ter conhecido Giuffre. Depois, quando a fotografia foi publicada, mudou história, alegando não se lembrar de tirar foto. Em entrevista desastrosa à BBC em 2019, Andrew deu explicações bizarras e inverificáveis. Alegou que não poderia estar em boate londrina com Giuffre na noite que ela descreveu porque estava em Pizza Express em Woking com sua filha, sem fornecer evidência. Alegou que condição médica resultante de trauma de guerra na Guerra das Malvinas o impedia de suar. Giuffre havia descrito Andrew suando profusamente enquanto dançavam, condição que alegou ter curado posteriormente. A entrevista foi tão desastrosa que analistas de comunicação de crise a classificaram como um dos piores desempenhos de relações públicas já registrados. A família real removeu Andrew de funções públicas e, em 2022, Andrew pagou acordo financeiro confidencial a Giuffre, valor não divulgado, mas estimado em múltiplos milhões, sem admitir responsabilidade legal, mas também sem provar inocência ou desmentir acusações de forma convincente. O acordo financeiro efetivamente encerrou o caso civil sem que Andrew precisasse testemunhar sob juramento ou fornecer evidências que poderiam comprometer outros membros da realeza ou elite britânica. Dinheiro comprou silêncio, não justiça. Bill Clinton, conexões frequentes e inexplicadas. William Jefferson Clinton, 42º presidente dos Estados Unidos, aparece em logs de voo do jato privado de Epstein, o Lolita Express, pelo menos 26 vezes documentadas entre 2001 e 2003, período após deixar presidência. Viagens incluíam destinos internacionais: África em missão humanitária alegadamente legítima, Europa, Ásia. Algumas viagens incluíam membros do serviço secreto, outras não. Violação potencial de protocolos de segurança para ex-presidentes. Alguns voos incluíam apenas Clinton, Epstein e Maxwell, levantando questão: por que um ex-presidente voaria internacionalmente apenas com financista e socialista sem agenda pública aparente? Porta-voz de Clinton alegou que ele não tinha conhecimento de crimes de Epstein durante o período dessas viagens. Mas a primeira condenação de Epstein ocorreu em 2008, apenas 5 anos após últimas viagens documentadas de Clinton. E Epstein já estava sob investigação por abuso sexual de menores em Palm Beach desde 2005. É plausível que Clinton, com acesso à inteligência e investigação federal, não soubesse de nada? Clinton também visitou ilha privada de Epstein apenas uma vez documentada. Testemunhos posteriores de trabalhadores da ilha confirmaram presença de Clinton, mas não confirmaram comportamento sexual inadequado. A ausência de evidência não é evidência de inocência, mas também não é prova de culpa. O que permanece sem explicação satisfatória é por que um ex-presidente americano mantinha relação social tão próxima com um financista cujas atividades criminais eram suspeitas por investigadores em meados dos anos 2000. Apenas amizade? Conexões filantrópicas? Ou algo que Clinton prefere não esclarecer publicamente? Bill Gates, relações pós-condenação inexplicáveis. William Henry Gates III, cofundador da Microsoft e por anos homem mais rico do mundo, reuniu-se com Jeffrey Epstein múltiplas vezes entre 2011 e 2014, período após condenação de Epstein em 2008, quando os crimes eram conhecidos publicamente. Gates alegou inicialmente que as reuniões eram relacionadas à filantropia, buscando conexões com doadores ricos através da rede de Epstein.
mas e-mails subsequentemente revelados por investigação jornalística do New York Times mostraram que a relação era mais próxima e pessoal do que Gates admitiu. Em um e-mail de 2011, Gates escreveu sobre Epstein: "His lifestyle is very different and kind of intriguing, although it would not work for me." Que lifestyle específico Gates achava intrigante? Não foi esclarecido. Melinda French Gates, então esposa de Bill Gates, alegou posteriormente que expressou desconforto com a relação entre marido e Epstein e que essa foi uma das tensões que contribuíram para o divórcio anunciado em 2021. Gates voou no jato privado de Epstein apenas uma vez documentada, de New Jersey para Palm Beach em 2013, e discutiu possibilidade de colaboração em um fundo filantrópico que nunca se materializou. Por que um bilionário com recursos ilimitados precisava de uma conexão com financista condenado por crimes sexuais contra menores para expandir filantropia? A explicação oficial é que Gates estava sendo ingênuo sobre o caráter de Epstein, focando apenas em conexões potencialmente úteis, enquanto ignorava bandeiras vermelhas óbvias. Mas Gates construiu o império tecnológico sendo extremamente cuidadoso sobre com quem se associa. A ingenuidade seletiva neste caso específico não é convincente. Donald Trump, conexões antigas e afastamento conveniente. Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, foi fotografado com Epstein em múltiplas ocasiões sociais durante os anos 1990 e início dos anos 2000 em eventos em Mar-a-Lago, clube privado de Trump em Palm Beach e em Manhattan. Em entrevista de 2002 à New York Magazine, Trump descreveu Epstein como "terrific guy" e acrescentou: "He is a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side." Essa declaração, em retrospecto, parece referência velada à preferência de Epstein por meninas jovens, sugerindo que Trump sabia ou suspeitava de comportamento inadequado já em 2002. Trump posteriormente alegou que rompeu amizade com Epstein 15 anos atrás, declaração feita em 2019, situando o rompimento por volta de 2004, após Epstein supostamente fazer avanço sexual inadequado a um membro jovem de Mar-a-Lago. Documentos judiciais de processo de 2009 incluem testemunho de irmão de Trump, Robert, alegando que Trump baniu Epstein de Mar-a-Lago por esse incidente. Mas a cronologia é suspeita, porque Trump manteve amizade social com Epstein durante os anos 1990 e início dos anos 2000 se estava incomodado com o comportamento. Porque o rompimento supostamente ocorreu apenas após incidente específico em 2004, anos depois das primeiras acusações contra Epstein começarem a circular em Palm Beach. Em 2016, durante campanha presidencial, mulher identificada apenas como Katie Johnson entrou com processo civil acusando tanto Trump quanto Epstein de terem abusado ela sexualmente em 1994, quando ela tinha 13 anos. Processo foi arquivado voluntariamente antes da eleição, após a suposta autora receber ameaças de morte. Nunca foi provado em tribunal, mas também nunca foi investigado completamente. Trump é a única figura de alto perfil conectada a Epstein que posteriormente cooperou com investigadores federais. Advogado representando vítimas de Epstein, Bradley Edwards, declarou em 2009 que Trump foi o único entre pessoas poderosas que estava disposto a falar sobre Epstein durante a investigação. As verdadeiras vítimas do caso Epstein, número exato desconhecido, estimativas variam entre 40 e 100 mais meninas e jovens mulheres, foram sistematicamente abusadas, traumatizadas e depois silenciadas por sistema legal projetado ostensivamente para protegê-las, mas que na prática protegeu seus abusadores. Virginia Roberts Giuffre, a voz mais alta. Virginia Giuffre, nascida Virginia Roberts, é a vítima mais publicamente conhecida de Epstein. Recrutada aos 16 anos enquanto trabalhava como atendente no spa de Mar-a-Lago, foi abordada por Ghislaine Maxwell, que ofereceu treinamento como massagista profissional. Dentro de dias, estava sendo abusada sexualmente por Epstein e, dentro de semanas, estava sendo traficada para outros homens.
Guilfre alega ter sido forçada a fazer sexo com múltiplos homens poderosos entre 2000 e 2002, incluindo o príncipe Andrew, Alan Dershowitz, que nega veementemente e processou Guilfre por difamação. Jean-Luc Brunel, agente de modelagem francês, que posteriormente se suicidou em prisão francesa enquanto aguardava julgamento, e outros cujos nomes nunca foram divulgados completamente. O que torna o testemunho de Guilfre particularmente crível é consistência ao longo de anos, documentação fotográfica, incluindo foto com o príncipe Andrew, e corroboração parcial por outros testemunhos. Ela não mudou história fundamental ao longo de 2 décadas. E diferente de algumas acusações que surgiram posteriormente, Guilfre começou a falar publicamente em meados dos anos 2000, antes que caso Epstein se tornasse sensação na mídia. Guilfre enfrentou anos de ataques legais. Advogados de Epstein e Maxwell tentaram descreditar testemunho alegando inconsistências menores em entrevistas dadas ao longo de anos. Alan Dershowitz, especificamente, lançou campanha pública agressiva para destruir credibilidade de Guilfre, aparecendo em dezenas de programas de TV, alegando que ela estava mentindo por ganho financeiro. Mas Guilfre persistiu. Em 2015, entrou com um processo contra Ghislaine Maxwell por difamação. Maxwell havia chamado Guilfre de mentirosa publicamente. O caso foi resolvido confidencialmente em 2017. Em 2021, entrou com um processo civil contra Príncipe Andrew. Caso foi resolvido com pagamento financeiro substancial em 2022. Guilfre não conseguiu justiça criminal completa. Epstein está morto, Maxwell está presa, mas dezenas de outros homens que a abusaram nunca foram identificados publicamente ou processados. Mas conseguiu accountability parcial através de casos civis e exposição pública. E ao se recusar a ser silenciada, abriu caminho para outras vítimas falarem. O acordo de 2008 que traiu as vítimas. O aspecto mais revoltante do caso Epstein não é apenas os crimes, é como o sistema legal ativamente traiu vítimas para proteger perpetradores. Em 2008, quando o procurador federal Alexander Acosta negociou o acordo com Epstein, fez isso sem consultar vítimas, violação da Lei de Direitos das Vítimas de Crime, que exige que vítimas sejam informadas e consultadas sobre acordos que afetam seus casos. Vítimas descobriram sobre acordo apenas quando foi anunciado publicamente, depois de já estar finalizado. E descobriram que o acordo incluía não apenas sentença leniente para Epstein, mas também imunidade para co-conspiradores potenciais não nomeados, linguagem legal que protegia todos os homens que os abusaram. Advogados representando vítimas entraram com processo federal argumentando que o acordo violou direitos constitucionais das vítimas. Em 2019, um juiz federal concordou, mas apenas conceitualmente. Não anulou o acordo porque Epstein já estava morto neste ponto, tornando a questão legalmente moot. Essa decisão estabeleceu precedente perigoso. Procuradores podem violar direitos das vítimas ao negociar acordos e, desde que façam isso de forma suficientemente rápida e discreta, as consequências legais são mínimas, mesmo que a violação seja posteriormente reconhecida. As vítimas que permaneceram silenciosas. Por cada vítima que falou publicamente, existem provavelmente múltiplas que aceitaram acordos financeiros confidenciais e assinaram acordos de não divulgação em troca de silêncio. Esse é um mecanismo padrão que advogados de defesa de pessoas ricas usam para oferecer compensação financeira substancial às vítimas em troca de assinatura de NDA que as proíbe de falar publicamente sobre o abuso. Para as vítimas, muitas de origens econômicas vulneráveis, a escolha é brutal. Aceitar dinheiro que pode mudar a vida e renunciar à sua voz pública, ou rejeitar o dinheiro e enfrentar anos de batalhas legais sem garantia de vitória. A maioria escolhe o dinheiro, e isso não é fraqueza moral, é um cálculo racional de pessoas sem recursos enfrentando um sistema legal que favorece estruturalmente os ricos e poderosos.
Mas o resultado é que os crimes nunca são totalmente expostos, os perpetradores nunca enfrentam accountability pública completa e o padrão de abuso continua, porque não há custo reputacional real. O sistema é projetado para isso. Acordos de confidencialidade não são bug, são uma feature. Eles permitem que pessoas ricas comprem silêncio de forma legal, transformando crimes em transações financeiras que não deixam registro público permanente. O trauma duradouro. Independente de quem falou publicamente ou aceitou acordos confidenciais, todas as vítimas de Epstein carregam um trauma que vai durar a vida inteira. Abuso sexual na adolescência tem efeitos psicológicos documentados, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, dificuldades em relacionamentos, abuso de substâncias, maior risco de suicídio. E quando o abuso é sistemático, prolongado e envolve traição de confiança por adultos que se apresentaram como mentores, como Maxwell fez, o trauma é amplificado. Muitas vítimas de Epstein relataram anos de terapia, períodos de instabilidade profissional e pessoal, relacionamentos destruídos. Algumas desenvolveram transtornos alimentares, outras lutaram contra a dependência química, várias tentaram suicídio. E além do trauma psicológico, há o estigma social. Vítimas de abuso sexual, especialmente quando os perpetradores são poderosos, frequentemente enfrentam descrença, culpabilização. Por que você foi lá? Por que não saiu? Por que não denunciou imediatamente? E especulação pública sobre suas vidas privadas. Virginia Giuffre, por ter falado publicamente, tornou-se alvo de conspiração online alegando que ela está fazendo isso por dinheiro, que mudou história múltiplas vezes, distorções de inconsistências menores em detalhes periféricos ao longo de 20 anos de entrevistas, que é operativa da CIA plantada para destruir a monarquia britânica, teoria conspiratória completamente infundada. O custo de falar é enorme, e o sistema conta para isso. Conta que suficientes vítimas vão escolher silêncio, ao invés de enfrentar anos de humilhação pública.